Fala, adoradores de filminho de porrada. Pois é, acho que estou devendo mais review de filmes de Kung Fu por aqui. Afinal, até agora só falei sobre o Twin Missions ou o Amuleto Sagrado em um vídeo de férias do canal. Mas, por que vai perder tempo fazendo vídeo desses filmes de chinês voando? Se você é idiota o suficiente para se fazer essa pergunta, só recomendo que veja esse vídeo que fiz sobre a importância dos filmes de Kung Fu e todo o impacto cultural e influência que o cinema de Hong Kong gerou ao redor do mundo. E hoje eu vou falar do filmaço Era Uma Vez na China, Guerreiros à Prova de Balas, de 1991, e que está disponível na Amazon Prime Video. O nome original do filme é Wong Fei-hung, que nada mais é que o nome do protagonista. E segundo o site da revista Super Interessante, o personagem que mais estrelou filmes no cinema não foi nem Tarzan, nem James Bond, e sim o próprio Wong Fei-hung, totalizando 119 filmes, ao menos até o período que a matéria foi escrita, né? Afinal, Wong Fei-hung é um herói chinês inspirado em uma figura real. Ele nasceu em 1847 e foi um respeitado mestre de artes marciais e considerado o pai do estilo Hung Gar, o famoso estilo do sul da China que se baseia em 5 animais básicos: o tigre, garça, serpente, dragão e leopardo. Além de também ter sido o grande mestre da medicina tradicional chinesa. Afinal, ela e o Kung Fu sempre caminharam juntos. Ele se tornou um herói da China devido à sua resistência à ocupação estrangeira e seu colonialismo cultural. Muitos o retratam como defensor dos pobres, como alguém que se opunha às gangues locais, e exatamente por isso o seu filho mais velho, que era muito habilidoso nas artes marciais, acabou sendo morto a tiros em uma emboscada. E por isso ele decidiu não ensinar mais Kung Fu aos seus filhos. No entanto, ele teve inúmeros discípulos habilidosos, e um deles é o açougueiro, que é retratado nesse filme. Durante sua vida, venceu diversos lutadores desafiantes, lembrando que nessa época era comum os tais desafios de combate, até mesmo de vida ou morte. E durante a ocupação estrangeira, os britânicos e outros ocidentais também desafiavam lutadores chineses, com o intuito de tentar provar a inferioridade dos orientais. E mano, acho que em toda a academia de Kung Fu sempre deixam tocando a música tema desse filme em algum treino. Aliás, eu mesmo deixei essa música em uma playlist que deixo rolando enquanto eu treino em casa. Nada mais é que uma versão cantada em cantonês por George Lam, da música folclórica, cujo título pode se traduzir como Sob as Ordens do General. Enfim, essa música que vocês provavelmente estão escutando no fundo desse vídeo agora, só que na versão instrumental. E Era Uma Vez na China se trata de um filme de Hong Kong, protagonizado pela estrela dos filmes de artes marciais, Jet Li. Esse filme passou diversas vezes nas sessões de filmes de porradaria que passava na Band, que começou com o nome Força Total e posteriormente mudaram para a sessão Kickboxer. Infelizmente, eu sempre peguei esse filme já nas cenas finais. Já em meados dos anos 2000, época que ficava garimpando DVDs nas lojas americanas, acabei comprando o DVD do segundo filme. O título brasileiro é basicamente uma tradução do título americano do filme, Era Uma Vez na China. E acredito que o nome americano do filme faz uma referência direta ao famoso filme Era Uma Vez no Oeste, de 1968, estrelado por Charles Bronson. Era Uma Vez no Oeste é um filme de western que retrata o fim da Era do Velho Oeste. Afinal, os Estados Unidos já estava passando por uma gradativa transformação devido ao surgimento das ferrovias, e assim o país jamais voltaria a ser o mesmo. Sendo assim os últimos embates entre os tais pistoleiros. E em paralelo, Era Uma Vez na China é ambientado na China do fim do século XVIII, que é tomada de forças estrangeiras. E assim retrata uma China que jamais voltará a ser a mesma após toda a influência ocidental. E o subtítulo acrescentado no Brasil, Guerreiros à Prova de Bala, é exatamente pelo fato desses heróis combaterem os invasores opressores na base da porrada, enquanto britânicos e americanos fazem uso das armas de fogo arcaicas da época e dos canhões em seus navios atracados nos portos de Cantão.
O filme começa com o mestre de Wong falando que a China foi dividida entre ingleses, portugueses e russos. Ele entrega um leque no qual foi escrita as diversas leis injustas pelas quais os chineses têm de se submeter. Ele teria de partir para o Vietnã e lhe confiou a missão de continuar treinando seus últimos homens do Exército Negro, que seria a resistência contra os estrangeiros e proteger as tradições e costumes chineses. Fei Hong aceitou e prometeu ao seu mestre que quando retornasse o tratado não existiria mais. A trama se passa em 1875, com estrangeiros ameaçando a soberania da China, explorando os habitantes no comércio do ópio. Com os jesuítas tentando converter a população, com diversos navios estrangeiros ocupando os portos, e a clara inferiorização aos chineses e sua cultura por parte deles. E o descontentamento de Wong em relação a toda essa influência ocidental é evidente. E se torna ainda mais clara quando seu tio pede para receber sua filha que havia voltado da Inglaterra, Tia Yi. Ela é uma garota deslumbrada que se veste com vestidos ocidentais, cumprimenta de forma ocidental, insiste com coisas como tirar fotografia e tal. E claro que isso incomoda Wong, como em uma passagem que ela insiste em tirar as suas medidas para um terno, e ele pergunta para que ele teria que se vestir como ocidental. E curioso, pergunta o que tem de tão lindo no Ocidente que deixa as pessoas tão fascinadas. O que eles têm a nos ensinar? Ela diz coisas como motores e vapores, e que se não acompanharem ficarão para trás. Ela fala que logo abrirão ferrovias e companhias telegráficas, e a China toda terá de mudar. Então ele acaba dizendo que só vai usar um terno quando todos os chineses passarem a usar um. E posteriormente ele fica muito puto com Yi por ela ter acabado de deixar queimar aquele leque com os tratados injustos em um incêndio em Po Chi Lan, que é o nome de sua clínica. E ele acaba extravasando que ela só pensa em bobagens e futilidades como as garotas ocidentais. E acaba tendo um choque de realidade quando, após um incidente em uma apresentação teatral, os britânicos abrem fogo de forma indiscriminada, atirando contra civis, causando assim um verdadeiro massacre. E assim ela se dá conta do quão é insignificante a vida dos chineses para esses ocupadores estrangeiros. E como não se bastasse, Wong Fei Hung e seus discípulos são vistos como um grupo revolucionário, que conspira contra o governo chinês e por isso são constantemente oprimidos pela polícia local, que se submete aos interesses estrangeiros. E para piorar, nas praças tinham aqueles caras que são piores do que aquele seu amiguinho, que vem com umas propostas tentadoras para te colocar em esquema de pirâmide financeira. Eles distribuíam panfletos e gritavam para não perder a chance de ir para a América. A América é o paraíso e que você vai simplesmente tropeçar em ouro. E para ter essa vida maravilhosa repleta de riquezas, tudo o que você precisa fazer é pagar uma pequena taxa de $300 e assinar um contrato de 3 anos. Até que um deles consegue escapar dos navios e revela que tudo isso não passa de tráfico de pessoas para trabalhar em regimes análogos à escravidão, que eram enfiados em navios lotados, muitos morreram de fome, adoeceram e os mortos eram jogados ao mar. E assim ocorre a Batalha de Fei Hung e seus discípulos para desmantelar esse esquema. Pois é, acho que essa é pra turminha que reclama de política nas obras de entretenimento. A política está presente até no filme de porradaria do início dos anos 90. A direção é impecável. Um filme que carrega tanto o espírito quanto possibilidades dos filmes de Hong Kong do fim dos anos 80 e começo dos 90, quanto traz toda a tradição visual dos filmes dos anos 70. Mesclando tanto aquelas cenas de ação e porradaria que estavam em alta na época com os filmes de Jack Chan, quanto as cenas mais puxadas pro wuxia, aqueles filmes mais exagerados, inspirados em lendas, onde se faz de licença poética para retratar personagens que levam seu aperfeiçoamento marcial tão a sério que adquirem habilidades sobre-humanas. Como um bom filme do gênero, a narrativa também é contada através do corpo, do movimento, das maravilhosas coreografias de luta, e a porradaria e violência física é intercalada com as questões geopolíticas e balanceado com um pouco de comédia.
Não somente o diretor Tsui Hark entregou uma das obras-primas dos filmes de Kung Fu, como Jet Li também deu um show. E devemos também lembrar da presença do ator Yuen Biao, uma estrela dos filmes de artes marciais, que era famoso por ser figurinha carimbada nos filmes de Jack Chan e Sammo Hung. E não devo esquecer de falar que o Wong Fei-hung desse filme foi total inspiração para o personagem Lee do jogo Last Blade. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, se ainda não assistiram Era Uma Vez na China, eu recomendo que corram lá na Prime Video e, claro, depois aproveitem para ver mais filmes do gênero que estão disponíveis lá na plataforma. Filme de Kung Fu é arte. E se gostaram dessa review, mais pra frente posso falar das sequências e, claro, também fazer vídeos sobre outros filmes desse estilo. Foda-se, provavelmente vou acabar fazendo de qualquer jeito. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos que têm preconceito com filme asiático. Até o próximo vídeo. Fui.